Olá, bem-vindos. Todos nós temos uma ideia assim básica do que é um crime, né? Uhum, Alguém faz algo errado, quebra uma regra e o sistema de justiça entra em ação. Mas a lei opera com uma precisão quase cirúrgica. exatamente. E hoje a gente vai explorar justamente essa linha tênue que separa um ato criminoso de um acidente, de uma tentativa que deu errado, ou até de um ato de autodefesa que, aos olhos da lei, é justificado. Exato. O nosso material hoje são alguns artigos-chave do Código Penal brasileiro. E a pergunta que guia a nossa análise é: o que acontece quando a intenção de uma pessoa e o resultado final da ação dela não se alinham perfeitamente? Boa. É uma jornada que vai nos levar do conceito mais básico de causa e efeito até uma das decisões mais importantes e recentes do Supremo, que mudou completamente a interpretação de uma lei que existe há décadas. Perfeito. Então a nossa missão é desvendar esse quebra-cabeça. Vamos começar pela peça fundamental. O que, para a lei, de fato conecta uma pessoa a um resultado. É o artigo 13. Isso, o artigo 13, que fala da relação de causalidade. Ele diz que o resultado só pode ser atribuído a quem lhe deu causa. Parece óbvio, né? Parece, só que a definição que vem depois é a chave de tudo. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E essa frase? Essa frase é a base de todo o direito penal, é o que a gente chama de nexo causal. A lei obriga a gente a fazer um exercício mental, quase como... Voltar do tempo. Exato, voltar no tempo. A gente precisa se perguntar, se essa ação específica não tivesse acontecido, o resultado teria ocorrido mesmo assim? Se a resposta for não, ou seja, se a ação foi o dominó que iniciou a queda, aí encontramos a causa. É um elo indispensável. E o artigo menciona ação ou omissão. A omissão me parece um pouco contraintuitiva. Como não fazer nada pode ser a causa de um crime? Ótimo ponto. A omissão só se torna relevante, criminalmente falando, quando a pessoa tinha o dever legal de agir. O parágrafo 2º do artigo 13 explica isso. Certo. A lei não espera que qualquer um se jogue num rio para salvar um desconhecido, mas ela espera e exige que um salva-vidas de plantão na praia faça isso. Se ele vê alguém se afogando e deliberadamente escolhe não agir, a omissão dele é, para a lei, a causa da morte. Porque ele tinha o dever de evitar. Exatamente, o dever específico de evitar aquele resultado. O mesmo vale para pais em relação aos filhos e por aí vai. Entendi. Então a ação ou a omissão de quem devia agir tem que ser o dominó inicial. Mas isso só me conta o que aconteceu. A lei se importa com o porquê. Faz diferença se a pessoa queria aquele resultado ou se foi um acidente. Faz toda a diferença. E essa é a próxima peça do quebra-cabeça que está lá no artigo 18. Depois de definir a causa, a gente precisa olhar para a mente do agente. É aí que entra o doloso e o culposo. Exato. E essa distinção pode significar a diferença entre décadas de prisão e uma pena alternativa. Imagino que essa seja a grande briga em muitos tribunais. Sem dúvida. O dolo, segundo o inciso 1, é quando o agente quis o resultado. É o mais óbvio. A pessoa aponta a arma e atira para matar. Certo. Mas tem uma segunda parte na definição que é crucial e gera debates imensos. Ou quando ele assumiu o risco de produzi-lo. Isso é o que chamamos de dolo eventual. Ah, sim. A pessoa pode não ter um objetivo final claro, mas ela age com uma indiferença tão grande sobre as consequências que a lei a trata como se ela quisesse o resultado. O exemplo clássico é o do racha no trânsito, não é? O motorista não sai de casa pensando hoje vão matar alguém. Não. Mas ao correr a 200 por hora numa avenida, ele sabe que uma morte é um resultado possível. E mesmo assim continua. Ele assume o risco. Exatamente esse o ponto. E o interessante é que a linha que separa o dolo eventual da chamada culpa consciente é uma das áreas mais cinzentas nos tribunais. E qual a diferença? Na culpa consciente, a pessoa também prevê que o resultado ruim pode acontecer, mas ela acredita sinceramente que, por sua habilidade, vai conseguir evitar. É o motorista super confiante que faz uma ultrapassagem perigosa, acreditando que vai dar tempo. Ah, entendi. Nos dois casos, há previsão no resultado. Mas no dolo eventual, há indiferença, e na culpa consciente,
Há um excesso de confiança. Provar essa diferença psicológica é o que define tudo. Uau, é uma análise muito sutil. E o crime culposo, então, é quando não existe essa intenção de forma alguma. Isso. A culpa, no inciso 2º, é o clássico foi sem querer. Mas um sem querer que a lei considera punível por uma quebra do dever de cuidado. Ela acontece por imprudência, que é uma ação perigosa, tipo excesso de velocidade, por negligência, que é uma falta de cuidado, como não fazer a manutenção dos freios, ou por imperícia, que é a falta de aptidão técnica, sabe? Um erro médico grosseiro. Certo. O resultado não era desejado, mas aconteceu por descuido. Exato. E tem uma regra de ouro aí, né? O parágrafo único diz que, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por um fato se não o pratica dolosamente. Porque a culpa é exceção. Porque o direito penal é a ferramenta mais drástica do Estado. A regra é que ele só deve ser usado para punir as condutas intencionais, aquelas que mostram um claro desprezo pelas regras. Entendi. A punição por um descuido, por uma falta de atenção, deve ser excepcional. Por isso, para que um crime culposo exista, a lei precisa apontar um dedo e dizer: este aqui, como homicídio, mesmo sem querer, é crime. Se a lei não fala nada, só se pune com dolo. Certo, então já montamos a base. Uma ação que causa um resultado, movida por uma intenção. Mas e se o plano dá errado? Se a pessoa começa a execução, mas o resultado final não acontece? Aí a coisa fica mais interessante. É o conceito de crime tentado, no artigo 14? A tentativa é exatamente isso. O caminho do crime que foi interrompido. A fórmula da lei é bem clara. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, a pessoa fez tudo o que estava ao seu alcance, mas um fator externo impediu o sucesso. A polícia chegou, a vítima reagiu, a arma falhou. Ela queria, tentou, mas algo fora do seu controle a impediu. e a punição é menor, imagino. Sim, a pena é a mesma do crime consumado, mas com uma redução obrigatória de 1 a 2/3. E o tamanho dessa redução depende do quão perto a pessoa chegou de consumar o crime. Ah, tem isso também. Sim, se foi interrompida logo no início, a redução é maior. Se ela fez tudo e o resultado não aconteceu por um milagre, a redução é bem menor. Ok, isso é quando algo externo impede o crime. Mas o artigo 15 traz uma situação diferente. E se a própria pessoa muda de ideia no meio do caminho? Essa é uma das políticas criminais mais inteligentes do Código, as chamadas pontes de ouro. Pontes de ouro? A lei cria um incentivo para que o agente abandone o plano. Se ele voluntariamente desiste de prosseguir, ou se já fez tudo, mas se arrepende e age para impedir o resultado, a lei é generosa. Ele não vai responder pela tentativa do crime maior que ele planejava. Peraí, então a lei basicamente cria uma saída de emergência para quem está cometendo um crime. É uma política de redução de danos, no fim das contas. Que fascinante! É exatamente isso. A sociedade prefere que o crime não aconteça. Então, se o ladrão entra na casa, mas desiste e vai embora sem levar nada, a lei diz que é melhor ele responder só pela invasão de domicílio, que é um crime menor, do que puni-lo pela tentativa de furto e, com isso, desincentivar que ele desista da próxima vez. Ele só responde pelos atos que já praticou. Incrível. E para fechar essa parte de planos que dão errado, temos uma das ideias mais curiosas. O crime impossível, no artigo 17. E se o crime nunca pudesse acontecer desde o início? Tipo, tentar matar alguém com açúcar, achando que é veneno. Exato. A lei diz que, nesses casos, a tentativa não é punível. Existem duas hipóteses. A primeira é a ineficácia absoluta do meio, como no seu exemplo do açúcar. O meio é totalmente ineficaz. Certo. A segunda é a absoluta impropriedade do objeto, que é quando o alvo do crime não poderia sofrer aquela ação. O exemplo clássico é tentar provocar um aborto numa mulher que não está grávida. O objeto do crime, o feto, não existe. Mas isso não abre uma brecha perigosa? E se o meio não era absolutamente ineficaz, mas só muito improvável? Onde a justiça traça essa linha para não deixar uma pessoa com intenção criminosa escapar? Essa é a grande discussão do artigo 17. A lei fala em ineficácia absoluta. Se a ineficácia for só relativa, a tentativa é punível.
Ah, Por exemplo, tentar matar alguém com uma arma descarregada é crime impossível. Mas tentar matar com uma arma que tem pouca munição e, por acaso, falha, isso é tentativa, porque o meio era relativamente eficaz. entendi a lógica. No fundo, isso nos diz algo importante sobre a nossa lei. Ela não pune a má intenção pura, sabe, os maus pensamentos. Ela pune a conduta que cria um risco real e concreto para a sociedade. Se não gera perigo nenhum, não há o que punir. Isso nos leva a um ponto central. Já vimos o que é um crime, a intenção, a tentativa, mas existem situações em que uma pessoa pratica um fato que se encaixa perfeitamente na descrição de um crime. Ferir ou até matar alguém. Mas, legalmente, não há crime. Como isso é possível? É o que o artigo 23 começa a explicar. Esse artigo apresenta as excludentes de licitude. São causas de justificação. A lei reconhece que, em certas circunstâncias extremas, uma ação que normalmente seria ilegal se torna lícita, permitida. E quais são elas? O artigo lista 3. O estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento de dever legal. Vamos focar nas duas primeiras, que são as que geram mais debate. O que é o estado de necessidade? O artigo 24 define como a situação de quem pratica um fato para salvar de perigo atual, direito próprio ou alheio. É o dilema de sacrificar um bem jurídico para salvar outro mais valioso. O exemplo do naufrágio. Exatamente. O clássico exemplo do naufrágio com duas pessoas e uma única tábua. A pessoa que empurra a outra para sobreviver age em estado de necessidade. Ou um exemplo menos dramático, arrombar a porta de uma casa para salvar alguém de um incêndio. Você comete o crime de dano, mas para salvar a vida. Certo. E a legítima defesa, que todo mundo acha que entende, mas que na lei parece ser bem específica. Sim, o artigo 25 é talvez um dos mais conhecidos e mal interpretados. Ele autoriza alguém a se defender, mas não de qualquer jeito. A pessoa precisa estar usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou eminente, a direito seu ou de outrem. Uau! Cada palavra aí é um universo de discussão. A palavra moderadamente me chama a atenção. O que é moderado no calor do momento? Quem decide isso? Parece ser o ponto de maior briga num tribunal, não? Com certeza. A moderação é analisada caso a caso. A ideia é que a defesa deve ser proporcional ao ataque e cessar assim que a agressão acaba. Se alguém te dá um tapa e você responde com 10 tiros, Não tem moderação. nenhuma. Os meios necessários são os meios disponíveis e eficazes que a pessoa tinha no momento. E a agressão precisa ser injusta, ou seja, ilegal, e atual ou iminente. Não existe legítima defesa contra uma ameaça futura ou para se vingar de algo que já passou. E é aqui que a coisa esquenta, porque a interpretação do que é justo ou necessário muda com o tempo, né? Uma interpretação específica, a tese da legítima defesa da honra, foi usada por décadas em casos de violência contra a mulher. E isso nos leva àquela decisão do STF que a gente mencionou no início, a ADPF 779. Exatamente. Esse é o exemplo perfeito de como o direito dialoga com a sociedade. Por muito tempo, advogados de defesa usaram, principalmente no tribunal do júri, o argumento de que um homem traído pela esposa teria o direito de cometer violência, inclusive feminicídio, para lavar sua honra. Era uma tese que, na prática, culpava a vítima. Exatamente. Culpava a vítima pela violência que ela sofria. A ADPF 779 foi uma ação que chegou ao Supremo para fazer uma pergunta direta. Essa interpretação é compatível com a Constituição de 1988? E a resposta do Supremo foi um sonoro não, imagina. Um não categórico. Em 2023, o STF firmou a decisão de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. O argumento central é que ela viola os princípios mais básicos da nossa Constituição: a dignidade da pessoa humana, a proteção à vida e a igualdade entre homens e mulheres. Certo. A decisão diz, com todas as letras, que a honra masculina não é um bem jurídico que pode justificar a violência, a tortura ou a morte de uma mulher. E qual o impacto prático disso? Um advogado de defesa não pode nem
sussurrar essa ideia no tribunal? O impacto é gigantesco e imediato. A decisão proíbe expressamente o uso desse argumento, seja de forma direta ou indireta, explícita ou disfarçada, por qualquer uma das partes do processo. Qualquer uma. Sim, defesa, acusação, autoridade policial. E a consequência é drástica. A fonte que temos sobre a decisão é clara ao dizer que, se esse argumento for utilizado, especialmente no júri, o julgamento pode ser anulado. É uma vedação completa. Então, conectando tudo, o STF basicamente disse que a honra, nesse contexto, não se encaixa nos requisitos do artigo 25. Não é um direito que justifique uma agressão tão desproporcional. Precisamente. A decisão reforça que a vida e a integridade física da mulher têm valor absoluto. Não podem ser relativizadas por uma suposta ofensa à honra do parceiro. O que o STF fez foi interpretar o conceito de injusta agressão da legítima defesa à luz dos valores constitucionais de hoje. Ele disse que uma traição ou o término de um relacionamento não constituem uma agressão que legitime uma reação violenta. É um passo gigante. É um passo jurídico crucial para combater uma cultura que historicamente buscou formas de justificar a violência de gênero. Que jornada! Então, o que a gente tira de tudo isso? Vimos que a definição de um crime na lei é um quebra-cabeça muito mais complexo do que parece. Muito mais. Não basta a ação, tem que analisar a causa, a intenção, se o plano deu certo ou errado e, o mais importante, se não existia uma justificativa legal, como a legítima defesa. E essa análise não é uma foto estática. Prova disso. O texto do artigo 25, que fala da legítima defesa, não mudou uma vírgula no Código Penal. O que mudou radicalmente foi a interpretação judicial sobre o que cabe e o que não cabe dentro daquele conceito. A leitura mudou. A leitura mudou. A decisão do STF alinhou um artigo de 1940 com os valores da Constituição de 1988. Isso nos ensina que a lei não é apenas o que está escrito no papel, mas como ela é compreendida e aplicada pela sociedade em seu tempo. E essa evolução nos deixa com uma pergunta para pensar. Nossa análise de hoje mostra que os conceitos jurídicos estão em constante debate para refletir os valores da sociedade. Isso nos leva a refletir: que outras interpretações de leis antigas, tidas como certas por muito tempo, poderão ser desafiadas no futuro à luz dos princípios fundamentais de dignidade e igualdade?